Oi, pessoal. Bom, a intenção aqui é mostrar agora a planilha da aula passada que a gente fez na semana anterior, né? E fazer o link com a nossa matéria, para vocês entenderem aí o que tem a ver com a nossa matéria, né? A gente está falando aqui de preço de venda, preço unitário de venda, né? E eu estou querendo demonstrar para vocês por que vocês têm que entender o funcionamento do preço de venda para entender o retorno que ele daria de um investimento, tá bom? É, Na aula passada a gente passou duas videoaulas para vocês, que é para vocês entenderem aí como é que se calcula, como é que se analisa o preço de venda, né? Custo, o que é custo direto, custo fixo, custo variável, despesa, tá? Toda essa teoria a gente vem falando, tá bom? Hoje eu quero só mostrar um pouco na prática aí para vocês, tá bom? Primeiro eu queria dar uma demonstração aqui dessa planilha, né? Vocês tiveram esse material aqui, um PDF, né? Um arquivo que eu mandei para vocês, com esse exemplo aqui, ó, tá bom? Então eu estou reproduzindo esse exemplo aqui, ó, que é o shampoo aqui, né? Tá? Então pode ver que são os mesmos valores aqui, né? Então vamos lá. Então na embalagem vem 12 unidades. E a embalagem com 12 unidades custa 30, então significa que a unidade custa 2,50. Então aqui é simplesmente uma continha, né? É um cálculo simples aí. Eu estou dividindo o 30 por 12 aqui, né? E aí, meu preço de venda é R$ 7, né? Custo 2,50, vende R$ 7. Nesse caso aqui ele não tem imposto, né? Então eu estou ganhando 4,50 para cada item, cada shampoo vendido, tá bom? Esse é o exemplo que está na apostila que eu estou reproduzindo aqui para vocês. Eu montei um exemplo meu aqui, um outro exemplo. Vamos supor que eu sou um revendedor aí, então eu compro calças, né? E cada embalagem vem 10. Eu compro sempre com 10, então me custa R$ 1.000, sai a R$ 100 cada calça. Eu vendo por 180, né? Agora tem imposto, 18%, então eu pago 32 de imposto, né? E aí ganho R$ 47 de lucro aí, né? Então eu recebo 180, mas eu pago 32, né? Então sobra menos que isso aí, a bater naquele 100, me sobra aí 47,60 de lucro, tá? Então só para vocês entenderem aí o funcionamento dessa planilha. Por que eu fiz esse exemplo aqui? Eu quero mostrar para vocês uma outra situação. Aqui é uma revenda, certo? Então eu só compro o shampoo, compro a calça e já revendo. E se fosse uma produção? Então vamos lá. Vamos imaginar agora aqui nessa próxima planilha, produção. Ó, pessoal, tanto faz clicar aqui ou clicar no botão que eles colocaram, como eu tinha explicado para vocês. Então, clicando aqui, eu vou falar de produção. Então, nesse exemplo aqui, vamos imaginar agora que eu produzo as calças e vendo, né? Então, para produzir a calça, eu preciso do tecido, certo? E aí, o tecido eu compro em quantidade também. O, ele dá para a cada lote de tecido que eu compro dá para produzir 50 calças, né? Nesse exemplo aqui, né? E aí dá para você chega a um custo aqui, né? A embalagem custa 200, então quer dizer, custa R$ 200 um lote para produzir 50 calças. Quer dizer que para cada calça que eu vou produzir, né, eu consigo produzir aí produto produzido ou serviço prestado. Desculpa, pessoal. É que assim, a quantidade de matéria-prima vem 50 e eu produzo 10 calças com isso, tá? Falei errado. Então, vamos lá. Então, eu consigo produzir 10 calças com esse lote de 50, né? Vamos supor que fosse 50 metros de tecido, por exemplo, tá? E aí, então, o que significa que me custa R$ 20 de matéria-prima para cada calça que eu produzo. E eu vendo essa calça por 100. Por quê, pessoal? O 100 aqui, ó. Os R$ 100 aqui, ó. Então vamos supor que eu sou agora a empresa que vende aqui pro atacadista, por exemplo, né? Então aqui sai por 100, eu vendo por R$ 100 cada calça, tenho R$ 20 aí de matéria-prima, pago o imposto, me sobra esse valor aqui, 62, tá? Então é só para vocês terem os dois exemplos.
ou quando você é simplesmente uma revenda, ou quando você é um produtor. Perceba quando eu clico aqui, ó, revenda, ele volta para cá, produção, vai para produção aqui, ó. Então esses botões são simplesmente navegar na planilha, tá, pessoal? Não é nada muito complexo, né? Então aqui na planilha que ele chama, aqui é só para a gente lançar cada venda que eu fizer, né? E aí eu vou ter um comportamento. Mas aqui, essa planilha analisa apenas o custo unitário, ganho unitário, né? Tá bom? Então aqui eu deixei aqui para o exemplo do shampoo, deixei o exemplo da calça jeans aqui, né? E vamos supor que uma hora eu vendo por 100, vendo por 110, baixou para 90, coloquei alguns preços aqui. E aí o custo, esse custo aqui, quando o custo é variável, pessoal, significa que conforme a venda ele também vai variando, tá? Então eu fui variando o custo aqui também. E aqui os tributos, aqui não tem. Para que serve isso aqui? Para você analisar o comportamento da empresa e assim a cada venda que eu faço, tá? Então aí para ele vem o analítico aqui, né? Que é o gráfico que demonstra aí, ó, a calça e o shampoo. Como é que está o comportamento aqui, ó, da calça, percebe? Então só para variar, eu fiz a variação para vocês perceberem. O shampoo eu deixei, né, direto aqui, aumento contínuo, né? E aí acho que para vocês entenderem aí como é que funciona isso, ok? Então, eu queria demonstrar essa planilha porque eu tinha mandado para vocês e não tinha explicado, tá legal? Aqui eu faço o link com a nossa matéria aqui. Então eu coloquei uma planilha a mais agora aqui, que é para vocês entenderem aí e fazer até um link com a teoria que a gente já vem vendo até agora, né? Vamos lá. Aqui eu fiz, bom, quanto custa o exemplo, aqui é o exemplo da calça jeans, tá, gente? Então, uma calça jeans, ela tem um preço de R$ 100, né? E o custo aí, né, é de R$ 20. Aqui é aquela produção lá, tá, gente? Para produzir ela, eu gasto R$ 20 de matéria-prima, pago imposto, ganho R$ 62 para uma calça jeans. Então, peraí, pessoal. Bom, só que ninguém produz uma calça só, né, pessoal? E a gente tem outros custos. Esse custo aqui é custo variável. Existe também custo fixo. Aqui eu nem lancei, pessoal, que não tem sentido. É para uma só para a gente, né? Preciso fazer o link disso aqui com essa parte aqui de produção aqui, ó. Entenderem aqui, tá? Fazer o link com essa aqui, tá vendo? O mesmo 62, ok? Só para vocês perceberem de onde veio os valores, que é um exemplo, tá? Tem uma sequência aí. Vamos lá. Então, vamos supor que eu estou produzindo um lote então de 100 peças. Aí já mais tranquilo. Eu vendo a R$ 100 cada uma, então vai me dar R$ 10.000. Ok? Tá, então aqui é uma continha de vezes só, tá, pessoal? Ó, multiplicando 100, tá? R$ 10.000 eu vou lá. O custo variável ele vai variando de acordo com a quantidade. Se uma custa 20, 100, 2.000. Né? 10 custaria 200, 100, R$ 2.000, né? De custo variável. É uma variação direta mesmo, tá? O imposto também. Então, tudo bem. Então, o ganho aqui seria... Então, eu tenho que ir abatendo, né? Dos 10.000, eu tiro o custo, tiro o imposto, 6.200, né? Percebo que aqui era 62. Deixei bem visível assim, para ficar fácil de entender, né? Vamos lá, só que eu tenho custos fixos. Então, R$ 2.000 de custo fixo. Então, esse custo fixo aqui, pessoal, pode ser depreciação das máquinas, né? Pode ser até o salário do funcionário, tá bom? E assim por diante. São aqueles custos que não variam com a produção. Mesmo a produção aumentando ou diminuindo, ele se mantém, né? E aí eu tenho um lucro bruto, ok? Pessoal, contabilmente falando, é assim que faz. Por que você já não colocou a despesa aqui em cima? Não pode, a gente não pode misturar, tá? A gente tem que saber o lucro bruto antes da despesa, tá? Porque despesa, pessoal, entra muitas outras coisas, tá? Isso aí tá na parte teórica lá. Então, vamos lá. Tenho 3.000 de despesa. Despesa costuma ser fixa também, mas pode ter uma certa variação. Então, o meu lucro líquido aí, ó, R$ 1.200, ok? Então, percebam que é só um exemplo para vocês entenderem. E aí, o que tem a ver com a nossa matéria, pessoal? A nossa matéria é tomada de decisão, investimento, né? É uma parte administrativa, gerenciar investimento.
Aí tá, então vale a pena investir nessa empresa? Vamos entender agora. Aí é a nossa matéria. Tá. Por que, que o investimento deu 7 mil aqui? Então, se vocês analisarem, por que eu coloquei 7 mil? Porque eu investi sim. Eu investi 2 mil reais em custos variáveis, mais 2 mil reais em custos fixos e mais 3 mil reais de despesa. Então, pessoal, desculpa que eu tô até. Eu sei que, por exemplo, eu não posso falar que despesa é investimento, tá? São coisas separadas. Mas é que eu quis fazer uma coisa mais simples aqui, senão fica ruim da gente entender, tá bom? Tá? Então, eu estou gastando, eu vou até dar uma corrigida, eu vou colocar assim, ó, investimento barra despesa, tá? Para não ficar também um erro, né? Investimento barra despesas, tá bom? Legal. Então eu investi aí 2 mais 2 mais 3, 7 mil reais. E estou recebendo por isso 8.200. Por que 8.200, pessoal? Seriam 10 mil, mas eu tenho que recolher. Sempre quando a gente emite uma nota, vende, você já tem que recolher o imposto. Então eu estou recolhendo o imposto de 1.800, no banco lá vai entrar 8.200. Ponto. Certo? Legal. Então você pega o 8.200, subtrai os 7 mil que eu tenho de investimentos assim que foi investido, eu estou tendo um retorno de 1.200 reais. Essa mesma conta aqui. Tá? Por que, que eu fiz assim? Porque agora a gente consigo perceber o percentual que eu estou tendo de retorno. Percebam, eu entrei com 7 mil e estou saindo com 8.200. Qual que é o percentual? Ó, isso que eu queria que vocês vejam a conta. Eu divido os 1.200 pelos 7 mil. Essa continha de dividir simples, né? Me dá o percentual de retorno, 17%, pessoal. Se você fizer uma aplicação, qualquer aplicação, a poupança dá 0,5%, né? Normalmente investimento talvez dá 1%, tá? É que isso aqui tem que se analisar também o tempo. Por exemplo, se eu demoro um mês inteiro para receber para ter esse retorno, não é lá um retorno tão bom, né? Vamos lá, vai da situação. Mas percentual é uma coisa engraçada. Se for um valor muito alto, 17% é um bom retorno, né? Tem isso também, tá bom? É que aqui, ó, dá R$ 1.200, né? É pouco. E aí, e perceba agora a importância de vocês entenderem bem como funciona isso. Se a minha quantidade agora dobrar, então agora eu tô, em vez de vender 100 peças, eu estou vendendo 200 peças. Bom, ao vender 200 peças, em vez de ganhar 10 mil, eu ganho 20 mil, certo? O custo variável, ele continua baseado na quantidade que eu estou vendendo, ele vai dobrar também, 4 mil reais. O imposto também dobra. Tudo bem, recebo 2.400. Mas o que é fixo, aí é que está a vantagem. O fixo, ele, né, já está dizendo, mantém 2 mil, mantém 3 mil de despesa. Olha só, que ao invés de dobrar o lucro, que seria 2.400, não, eu tripliquei. Não, que nada, mais que isso, né? Quase, mais de 4 vezes quase. Então, foi para 7.400. Percebam? E aí, aquelas mesmas fórmulas aqui, que eu não preciso falar de novo, e o percentual para onde foi? De 17% foi para 82%. É assim que vocês têm que saber analisar o retorno da empresa. Por isso que eu quero que vocês conheçam, entendam bem como funciona o preço de venda, para perceber o retorno que aquilo dá. Então, peraí, se eu tenho uma perspectiva de venda maior por mês, se eu tenho minha análise de mercado, aí vem a parte de economia da nossa matéria. Eu entendo a economia do país, eu entendo a microeconomia do meu negócio, eu percebo que as minhas vendas podem chegar a 200. Então, perceba que na administração você faz uma previsão de futuro, você analisa, você estuda a situação. Então, aí é onde entra a parte de economia, da nossa matéria, a parte teórica de economia, para você entender o mercado, para ver se está valendo, se isso aqui poderia acontecer, aumentar essas vendas. Né? A gente nunca vai acertar, mas dá para ter uma ideia. Você vai analisar a microeconomia, quer dizer, como é que está a economia do seu negócio, e aí você consegue fazer uma previsão, né? Uma expectativa de venda. Você joga essa expectativa e aí você chega nesse parâmetro aqui do que você pode receber, tá bom? É isso. Então, perceba, e eu queria mostrar para vocês também. Então, percebam, aqui eu coloquei 300, aí o lucro vai, né? 300 peças, o lucro vai para mais de 100%, 123%. Legal?
Eu vou usar essa coluna aqui agora para fazer um outro cálculo que eu queria demonstrar para vocês, né? Por exemplo, eu poderia também ter prejuízo, né? Então vamos supor que eu venda só 70 unidades. O custo fixo, ele tem uma parte boa, mas ele tem a parte ruim. Ele é fixo, ele está lá, eu tenho que pagar os custos, tenho que pagar as despesas. Então, dependendo da quantidade que eu vendo, eu tomo prejuízo, tá? Então, não é mais lucro, está escrito lucro aqui, né? Seria prejuízo. Então, eu perco aí. Aí eu tenho um prejuízo de 10% aqui, ó, né? Se minhas vendas caírem para 70 unidades, tá? Então é isso. Então, então como é que eu determino o meu preço de venda aí? Porque aqui eu teria, para poder pagar esses custos aqui, eu teria que aumentar o meu preço de venda, tá bom? Aumentando o preço de venda aqui, eu conseguiria cobrir esse prejuízo, né? Então, essa é a brincadeira que a gente tem que aprender a fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria que vocês soubessem calcular o que é o ponto de equilíbrio que a gente fala também na nossa teoria. O ponto de equilíbrio é quando o lucro é zero. Então eu não ganho, mas também não perco. É o ponto de equilíbrio. Então vamos usar aqui no Excel, vamos aprender um pouquinho de Excel, pessoal. Aqui no Excel, a gente pode usar um cara chamado atingir meta. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, para poder mostrar para vocês. Opa! Atingir meta. Ele vem aqui, ó, aqui em dados, né? A gente vem aqui, ó, teste de hipóteses e atingir meta, tá? Então, ó, eu vou clicar na célula, é essa célula aqui que eu quero determinar uma meta para ela. Qual que é a meta? Que ela seja zero, né? Lucro zero. O que eu vou variar? A quantidade que eu estou vendendo. Qual a quantidade que eu vendo que o meu lucro seria zero? E esse é o ponto de equilíbrio. Então vamos lá. Então clico na célula que eu quero determinar uma meta para ela, que é a E9, certo? Vou lá em atingir meta, né? E aqui, pessoal, percebam, tá vendo? E9. Você quer que E9 vai para quanto? Vá para zero, né? Mas vá para zero alternando qual célula? Alternando a célula E1, que é a quantidade aqui, ó. Ok? Quando eu dou um OK aqui, ó, ele vai alterar a quantidade aqui até dar um valor que dê zero aqui. Tudo bem? Então a gente sabe que, vamos lá, lógico, a gente vai vender 80 peças, vírgula não sei o que, vai, 81, né? Então eu sei que 81 peças é o meu ponto de equilíbrio, né? Ok? Então tem que, pessoal, como é que se determina meta para um vendedor? É assim, você entender qual o seu ponto mínimo aqui que você tem que vender para você não ter prejuízo, né? Se não atingir aquela meta, a empresa vai perder. A meta aqui, se não atingir 81 unidades, a empresa vai perder. É lógico que a sua meta não vai ser lucro zero. A sua meta vai ser um lucro mínimo. Então vai ser uma quantidade maior que essa. Poderia ser pelo menos 100 unidades, um exemplo. Né? Ok, minha gente? É esse link que eu queria que vocês entendessem entre todo esse conteúdo que eu estou dando com a nossa matéria. Tá? Muito obrigado, pessoal. É só isso que eu queria passar. Atividade a gente faz mais tarde, ok? Até logo.